Eu nunca sei se esse negócio tá focado, cara. Ok, vamos assim. Aqui é pra quem gosta de viver perigosamente. Você já deve ter ouvido falar disso na tua vida? Ou não também? Se você não ouviu falar, vai ouvir agora nesse canal maravilhoso. Nada, nenhum elemento, né, que é citado numa história que você está lendo ou que você está assistindo está lá à toa. Às vezes a gente deixa passar detalhes muito importantes, né, em histórias que, se a gente tivesse pegado, ia deixar aquela experiência com a narrativa muito mais legal. Então é interessante que toda vez que a gente estiver lendo ou assistindo a uma história, a gente esteja sempre atento, né, aos detalhes ali, as dicas, as pistas que aquele autor vai deixando pra gente ao longo do caminho. E às vezes, gente, um detalhe pode, assim, mudar totalmente a tua compreensão daquela narrativa. Pode, inclusive, fazer você se apaixonar mais ainda por aquela narrativa depois que você pegou aquelas pistas que o autor deixou na história. Pra ilustrar isso que eu tô falando, eu queria falar de um filme que eu assisti esses dias no Netflix, chamado 7 Minutos Depois da Meia-Noite. Gente, muito legal. Que filme legal, que história bem contada. Inclusive, eu indico que, caso você não tenha visto esse filme, você assista primeiro, antes de ver esse vídeo, porque aqui eu vou dar todos os spoilers do planeta, né? Porque eu quero falar um pouquinho dessas pistas que o criador dessa história deixou pra gente na narrativa. Então, assim, se você não assistiu esse filme, se você não gosta de spoiler, é melhor você parar por aqui, ok? Ok. 7 Minutos Depois da Meia-Noite conta a história do Connor, que não tem uma vida muito fácil, né? Ele tem uma mãe com câncer terminal, ele tem uma avó que ele não gosta porque é uma mulher muito rígida, e o pai dele se casou novamente, construiu outra família em outra cidade. Além de tudo, o Connor sofre bullying na escola. Então, quer dizer, né? Eu achava que eu tinha problema, mas tá. O Connor não tem amigos, ele sofre muito e sofre sozinho. E uma determinada noite, depois da meia-noite, 7 minutos depois da meia-noite, uma árvore que ele enxerga da janela do quarto dele, uma árvore que tá, assim, distante da casa dele, essa árvore toma vida e vem até a janela do Connor, uma árvore gigantesca, que ela fala assim, aquela vibe meio Senhor dos Anéis, aquela coisa assim, né? E essa árvore diz pra ele o seguinte: eu vou te contar 3 histórias e depois dessas 3 histórias você vai ter que contar a sua verdade pra mim. E aí essa árvore volta em algumas noites pra interagir com o Connor e eles vão conversando, e essa árvore vai contando essas 3 histórias pra ele. É muito interessante porque à medida que isso vai acontecendo, você vai conhecendo o Connor melhor, né? Que é um pré-adolescente sozinho, que sofre muito, tem, assim, guarda coisas muito sombrias dentro dele, porque a vida dele realmente é muito difícil. E aí, umas 2 vezes durante o filme, aparece ali a decoração da casa do Connor e você nota um porta-retrato em que tem um senhor mais velho com uma menininha no colo. E você consegue deduzir que, na verdade, aquele senhor é o avô do Connor e a menininha no colo desse senhor é a mãe do Connor, né? Então tá ali um retrato de pai e filha. Ok, a história vai correndo e aí, num determinado momento, a mãe do Connor fala: olha, realmente, os médicos tentaram todos os tratamentos, não tem mais o que fazer, e o que ela quer dizer ali, basicamente, é que ela vai morrer. E aí o Connor, desesperado, ele corre até essa árvore, que ganha vida novamente quando ele começa a chorar, a implorar pela ajuda dessa árvore. E aí essa árvore fala: eu contei as 3 histórias, agora você tem que falar a sua verdade pra mim. E o Connor fala: eu quero que você cure a minha mãe. E a árvore fala: não, você tem que contar a sua verdade pra mim. Se você não contar a sua verdade, você vai morrer. Quando você ouve isso, você acha que a árvore tá fazendo uma ameaça pro Connor, do tipo: ou você me conta ou eu te mato. E aí eles discutem, o Connor tá chorando muito porque ele tá muito triste por causa da mãe, e ele acaba gritando, assumindo que essa verdade é a seguinte: ele quer que tudo acabe, ele quer que tudo chegue a um fim. E aí, se você tá acompanhando o Connor atentamente durante o filme, vendo o comportamento dele, por exemplo, com os colegas de classe que cometem bullying contra ele, em vez de ele fugir, chorar e reclamar, ele tá sempre encarando esses colegas como se ele tivesse um comportamento, assim, até um pouco autodestrutivo. E aí, quando você chega nesse momento do filme em que ele fala pra essa árvore: eu quero que tudo acabe, você sabe que ele não tá falando dos problemas que ele tá vivendo, ele tá falando do sofrimento que ele tá sentindo, e ele quer que aquilo acabe. E aí, enfim, o filme corre, né, acontece aquilo que a gente já sabe, a mãe dele morre, e uma das coisas que ele herda da mãe dele é um caderno de desenho. Ela também gostava de desenhar quando tinha a idade dele. Ele vai folheando esse caderno e vê
desenhos dessa árvore que ele vê. Porque até então no filme você ficava na dúvida, será que essa árvore existe? Será que isso é um sonho dele? E aí ele vê essa árvore desenhada pela mãe, né, igualzinha como ela é, como ele também via, e essa árvore nos desenhos dela está com uma menininha no ombro. Né? E aí ele vai folheando e vê todos aqueles personagens das histórias que a árvore contou pra ele, ali desenhados pela mãe quando ela era pequena no caderno de desenho dela. E é interessante porque você começa a ligar os pontos e lembra daquele porta-retrato. Quer dizer, o porta-retrato só tem fotos desse homem com ela pequena. Não tem foto desse avô com ela já mais velha, o que quer dizer que, né, provavelmente ela perdeu o pai também muito jovem. Então ela passou na infância pelo que o Connor estava passando. E se essa árvore veio socorrê-la, é porque provavelmente ela tenha sofrido e pensado as mesmas coisas que ele, as mesmas coisas sombrias que ele também estava pensando. Então quer dizer, quando aquela árvore falou pra ele, olha, se você não contar a verdade, você vai morrer, ela não estava fazendo uma ameaça pra ele. Ela estava dizendo, se você não falar o que você está guardando aí dentro, se você não colocar isso pra fora, se você não conversar sobre isso com alguém, é bem provável que você faça uma besteira. É bem provável que você tire a sua vida. E aí você vê que, na verdade, esse filme não está contando a história de um menino que precisa aprender a lidar com a morte da mãe, ou um menino que precisa aprender a lidar com os sofrimentos da vida. Esse filme está falando de um menino que tem pensamentos suicidas. E é um tema muito difícil, é um tema muito delicado, é um tema que ainda é um tabu, e eu achei que o cara que criou essa história, ele conseguiu falar desse tema tão delicado de um jeito sensível, sem dar nome ali exatamente ao problema, mas dando a entender em todos os momentos do que ele está tratando naquela narrativa, e ele faz isso de um jeito assim que, olha, aplaudir, cara, sério. Quem no mundo que escreve histórias escolhe pensamentos suicidas em pré-adolescentes para enfiar na sua narrativa? Quem quer abordar um tema desse? Um cara muito corajoso, com certeza. E alguém que sabe o que tá fazendo, né? Porque para você contar uma história dessa, para você escolher um tema desse, você tem que saber o que tá fazendo, porque a chance de você fazer uma meleca é muito grande, de você cair num clichê, ou de você ser insensível, ou de você não dar a devida importância pro tema. A chance disso acontecer é muito grande. Então, gente, assistam esse filme. É uma história muito bem contada sobre um tema muito difícil, mas que foi tratado nessa narrativa, assim, com muito respeito. Então fica essa dica, quando você estiver assistindo a uma história ou lendo a uma história, fique bem atento aos detalhes, né? A tudo que foi colocado ali para você ter uma compreensão maior a respeito do que está sendo tratado naquela narrativa. Num diálogo, num cenário, às vezes um simbolismo, né, colocado num objeto, tudo isso ajuda essa história a ser contada, e se você pega todos esses detalhes, a coisa toda fica muito mais legal, muito mais interessante, a experiência é muito mais bacana. É isso? Acho que é isso. Ok. Sim? Ok, eu ajeito esse cabelo, Brasil. Lembrando, gente, que essa é a minha interpretação da história, a leitura que eu fiz, mas é claro, todo mundo tem a sua, né? Temos aí essa diversidade de repertório, né? Que ajuda a gente a entender a mesma coisa de jeitos diferentes, olha só. Então, por favor, eu não tô dizendo aqui que essa é a interpretação definitiva, o filme é sobre isso, papum. Não. Você pode assistir o filme e ter outro entendimento, e vamos conversar aqui nos comentários, por favor. É isso? É isso, minha gente? É isso! É isso! Beijo, tchau!